Em 1960, uma jovem de 14 anos, com cabelos dourados e um sorriso tão puro quanto uma manhã de verão, irrompeu na tela grande. Seu nome, Hayley Mills. O filme, Pollyanna. E o impacto foi sísmico. Da noite para o dia, essa menina britânica se tornou o epítome da inocência. A personificação do otimismo que uma América em plena ebulição tanto ansiava. A Disney a coroou sua nova princesa, um título que, sem ela saber, selaria seu destino. Foi agraciada com um Oscar juvenil, tornou-se um ícone global com o inesquecível clássico Operação Cupido e estrelou 6 filmes em apenas 6 vertiginosos anos. Hayley Mills não foi apenas o rosto da infância para uma geração, mas para toda uma era do cinema. Mas o resplendor dos holofotes, como uma vela que se consome, começou a diminuir, e o que Hayley encontrou ao despertar foi um mundo desprovido da inocência que ela havia encarnado. Quando o sonho vira pesadelo, a cruel realidade atingiu com uma força devastadora. Suas economias da era Disney desapareceram sob uma implacável política fiscal de 91%. Ela caiu em um romance escandaloso com um diretor casado, 32 anos mais velho que ela, um segredo que a atormentou. Em silêncio, travou uma batalha feroz contra um transtorno alimentar. Chegou a recusar o icônico papel de Lolita, presa entre o controle estrito de seus pais e a onipresente mão da Disney. A história de Hayley Mills é muito mais do que um mero conto nostálgico de uma estrela infantil. É uma jornada encharcada de lágrimas, o relato dilacerante de uma menina que teve que lutar com unhas e dentes para reivindicar o direito à sua própria vida. Arrebatá-la da imagem que os adultos haviam pintado para ela. É a dura verdade sobre o preço da fama, o amargo despertar depois da ilusão, e, acima de tudo, a silenciosa mas inabalável convicção de uma mulher em sua liberdade, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Um destino inesperado. Hayley Catherine Rose Vivian Mills, nascida em 18 de abril de 1946 em Londres, Inglaterra, cresceu no seio de uma família com profundas raízes nas artes. Seu pai, Sir John Mills, uma lenda do cinema britânico do século XX. Sua mãe, Mary Hayley Bell, uma aclamada novelista e roteirista. E sua irmã mais velha, Juliet Mills, que também se tornaria uma respeitada atriz. Desde o berço, Hayley esteve cercada de sets de filmagem, luzes de palco e conversas sobre roteiros e diretores. No entanto, ninguém poderia ter imaginado que a mais jovem da família, uma menina tímida com o cabelo emaranhado, se tornaria uma sensação mundial aos tenros 12 anos. O destino, caprichoso como sempre, interveio. Em 1959, o diretor J. Lee Thompson procurava um jovem ator para Tiger Bay, um drama psicológico criminal. Mas ao conhecer Hayley e descobrir que era filha de John Mills, que também faria parte do elenco, ele reescreveu o papel para uma menina. Assim, sem formação formal em atuação, essa menina assombrou a Grã-Bretanha com uma atuação carregada de um medo silencioso e uma intensidade inquietante. Por seu papel de estreia, Hayley ganhou o BAFTA de recém-chegada mais promissora, um feito incomum que foi apenas o começo. O produtor da Disney, Bill Anderson, viu Tiger Bay e, cativado, enviou imediatamente o material para Walt Disney. Em questão de meses, Hayley Mills voou para Hollywood para o teste de Pollyanna, tornando-se a escolha indiscutível do próprio sonhador-chefe, Walt Disney. De ser uma tímida menina inglesa, Hayley se transformou no novo ícone da infância dos Estados Unidos, possuidora de uma inocência refinada e uma maturidade que transcendia seus anos em cada fotograma. Mas desde esse exato instante, sua vida deixou de pertencer-lhe. Hayley não tinha ideia de que cada um de seus movimentos, desde sua vestimenta e sua forma de falar até seu penteado, e cada expressão na tela, seria monitorado cuidadosamente, não apenas por seus pais,
mas pela implacável maquinaria da Disney e pela voracidade do público. Ela já não podia escolher seus papéis, comer o que desejava ou crescer de forma natural. Havia sido escolhida para se tornar um ídolo, mas era-lhe negado o direito de ter uma identidade própria. E esse foi apenas o começo de uma jornada que seria tão deslumbrante quanto dolorosa. A rainha adolescente da Disney. Muito poucos atores no mundo podem afirmar ter encarnado toda uma geração. Hayley Mills é uma dessas raras exceções. Após o sucesso explosivo de Poliana em 1960, a menina britânica de 14 anos rapidamente se tornou a joia mais brilhante do tesouro de Walt Disney. Não só foi elogiada pela crítica e adorada pelo público, mas o próprio Walt a apadrinhou e protegeu pessoalmente, como uma filha espiritual da família Disney. Entre 1960 e 1965, Hayley Mills estrelou 6 filmes para o estúdio, um ritmo vertiginoso mesmo para atores adultos, e muito mais para uma adolescente. Mas Hayley não só acompanhou o ritmo, ela brilhou com luz própria. A cada papel, o público se apaixonava mais por ela, mais convencido de que ela era a encarnação da bondade, de uma inocência intocável em um mundo que mudava a passos largos. Seu filme mais icônico foi Operação Cupido, 1961, onde interpretou o papel duplo das gêmeas Susan e Sharon, irmãs separadas ao nascer, que se reencontram por acaso e planejam unir seus pais. Graças aos efeitos especiais e à sua atuação cheia de nuances, Hayley criou 2 personagens distintos, contrastantes, mas complementares, fazendo com que os espectadores esquecessem que era uma só atriz na tela. A interpretação não só confirmou seu talento, mas também marcou um marco técnico para a Disney e consolidou seu status como a rainha adolescente do estúdio. Naquele mesmo ano crucial, uma jovem atriz brilhou em um filme alheio ao mundo da Disney, marcando um ponto de inflexão em sua nascente carreira. Falamos de Hayley Mills e seu inesquecível papel em Whistle Down the Wind. Baseada em um romance de sua própria mãe, Mary Haley Bell, o filme contava a comovente história de uma menina que acreditava que um fugitivo escondido no celeiro familiar era Jesus Cristo. Uma fábula terna, mas profunda, onde Hayley, com apenas 15 anos, revelou uma maturidade emocional e uma profundidade de atuação que deslumbraram a crítica. O papel lhe rendeu uma indicação ao BAFTA de melhor atriz e foi aclamado como uma mudança notável para uma estrela infantil ansiosa por crescer. Em 1961, Hayley era a atriz número 1 nas bilheterias do Reino Unido. Seu rosto estampava as capas de revistas e ela era cortejada pelas indústrias cinematográficas britânica e americana. Mas por trás desse sucesso deslumbrante, uma sombra ominosa começava a crescer. O controle. Quando a inocência se torna prisão, Walt Disney a adorava. Ninguém duvidava. Mas esse afeto vinha com limites estritos, quase asfixiantes. Cada roteiro que chegava às mãos de Hayley deveria ser aprovado pela Disney e por seus pais. Não lhe eram permitidos beijos apaixonados na tela. Não podia interpretar personagens com complexidade psicológica. Não lhe era permitido, sob nenhuma circunstância, sair do molde da menina amável, educada e alegre, que sempre acreditava na bondade. Mesmo quando o diretor Stanley Kubrick, uma das mentes cinematográficas mais audazes da época, lhe ofereceu o papel principal em Lolita, a resposta de seu pai e da Disney foi um não redondo e inequívoco. Para eles, um papel sobre uma adolescente sedutora, desejada por um homem de meia idade, era impensável para Hayley Mills, o símbolo moral da infância na América. A recusa a devastou. Anos mais tarde, em suas memórias Forever Young, ela escreveu: "Eu estava de coração partido. Lolita era uma grande oportunidade artística, mas naquela época eu não tinha voz, e esse era o problema central. Não me era permitido ser dona de mim mesma. Na idade em que as meninas começam a entender quem são e em quem querem se tornar,
Hayley Mills estava trancada em uma jaula construída a partir de sua imagem pública. Cada sorriso tinha que ser perfeito para a marca. Cada decisão pré-aprovada. Não lhe era permitido falhar, nem experimentar e, o mais irônico, não lhe era permitido crescer. Uma decisão que mudou tudo. Em 1965, à medida que seu contrato com a Disney se aproximava do fim, Hayley Mills se encontrou em uma encruzilhada existencial. Aos 19 anos, ela já não era a Pollyanna de antigamente. Ansiava por desafiar-se com papéis adultos, papéis que envolvessem sexualidade, conflito e tragédia. Mas a Disney não queria uma mulher adulta. Eles queriam a Hayley Mills de 14 anos congelada no tempo. Assim, ela tomou a decisão mais audaciosa de sua vida. Recusou renovar seu contrato. Foi a primeira decisão que ela realmente havia tomado por si mesma. Mas a partir desse momento, tudo começou a desmoronar. Suas finanças, sua vida amorosa, sua carreira, sua imagem. Até mesmo sua confiança naqueles que uma vez a haviam protegido começou a vacilar. Ela havia escolhido crescer, mas ninguém a advertiu que, para isso, teria que perder tudo. A fortuna desvanecida de uma estrela. Aos 20 anos, Hayley Mills abandonou o mundo protegido da Disney. Uma gaiola de cristal onde cada decisão havia sido tomada por ela, cada contrato gerenciado por advogados e cada dólar ganho prometido esperar até que ela atingisse a maioridade. Mas ela ainda não sabia que no mundo real, ninguém cumpre as promessas por você. Durante toda a sua adolescência, os enormes cheques de Pollyanna, Operação Cupido e uma série de sucessos de bilheteria da Disney foram depositados em um fundo fiduciário legalmente destinado a ser preservado até que ela completasse 21 anos. Para Hayley Mills, era uma garantia, uma recompensa justa por anos de trabalho infantil. Ela sonhava em usar esse dinheiro para comprar uma casa, viver de forma independente e perseguir papéis artísticos significativos. Mas quando chegou o momento, tudo havia desaparecido. Uma fatídica manhã de 1967, Hayley Mills sentou-se no escritório de seu advogado, esperando receber a fortuna que havia ganhado legitimamente. Em vez disso, recebeu um golpe para o qual ninguém pôde tê-la preparado. Todos os seus ganhos haviam sido taxados em impressionantes 91% pela Receita Federal Britânica. Sim, 91%. Em suas memórias Forever Young, ela relembra o momento com calafrios. Senti como se todo o sangue tivesse sido drenado de mim. Meu rosto ficou pálido. Meu coração desabou. Não se tratava do dinheiro. Era a surpresa de perceber que eu havia sido legalmente roubada. Ela não sabia que poderia ter recusado o fundo fiduciário antes de completar 21 anos, uma opção que teria evitado o esmagador imposto composto. Mas ninguém lhe disse. Seu pai, um ator famoso na época, e seu supervisor financeiro não havia entendido as complexidades legais. Seu advogado, segundo Hayley, nunca a aconselhou. E assim, quando chegou o dia de reclamar sua fortuna, o governo britânico estava esperando, como piratas modernos, como ela descreveria mais tarde, e levou tudo. Negando-se a desistir, Hayley Mills apresentou uma ação judicial. O primeiro caso se arrastou por quase 2 anos e fracassou. Ela apelou. Em 1972, um raio de esperança apareceu quando o lendário juiz Lord Denning decidiu que Hayley Mills já havia pago sua parte justa de impostos e merecia reaver seu dinheiro. Foi um dos raros momentos em que a justiça se pôs ao lado do artista. Radiante de alegria, Hayley pensou que finalmente havia se libertado. Mas essa alegria durou menos de 2 anos. Em 1974, a Câmara dos Lordes, o tribunal mais alto da época, reverteu a decisão e rejeitou sua reivindicação por completo. O valor era devastador. 2 milhões perdidos, equivalentes a cerca de 17 milhões atualmente. Mas o que Hayley Mills realmente perdeu não foi apenas dinheiro. Foi algo muito mais profundo.
A confiança. A confiança em um sistema legal que a desamparou, nas pessoas que prometeram cuidar dela e nas próprias estruturas sociais que permitiram que uma adolescente entregasse tudo sem ter voz nem voto em sua própria recompensa. A Disney sempre dizia: "O talento é para sempre", escreveu Hailey em suas memórias. Mas eu aprendi que é o contrato que vive mais tempo. Esse golpe financeiro a obrigou a compromissos profissionais que ela nunca imaginou. Em vez de explorar papéis arriscados, ela teve que aceitar projetos medíocres, muitas vezes trabalhos mal pagos na televisão, simplesmente para sobreviver, criar seu filho e manter uma imagem pública que já estava gravemente danificada. A garota de ouro da Disney havia caído na ruína financeira sem culpa alguma. Ela havia estrelado filmes que geraram dezenas de milhões para o maior estúdio do mundo, mas quando precisou de proteção, ninguém esteve ao seu lado. E esse foi apenas o primeiro desengano, uma das tragédias iniciais em sua jornada para se libertar da gaiola da Disney. Porque, além da perda material, outra ferida, mais silenciosa e perigosa, começava a surgir. A solidão de uma mulher a quem foi negado o direito de crescer. A rebelião íntima. Após deixar a Disney, Hayley Mills não abandonou apenas a coroa de ícone infantil. Ela iniciou uma jornada para se redefinir, não na tela, mas em sua vida privada. E a primeira coisa que ela escolheu foi amar. Sem se importar com a opinião pública, a diferença de idade ou a indignação daqueles que a haviam elevado como um ideal moral, aos 20 anos, Hayley Mills assumiu um papel que conduziria tanto sua carreira quanto sua vida por um caminho completamente diferente. O filme foi The Family Way, de 1966, um drama cômico sobre um jovem casal que enfrenta dificuldades em sua noite de núpcias. O que parecia um roteiro suave incluía uma cena impactante. Hayley, a amada Pollyanna, aparecendo completamente nua na câmera. Sua cena não foi gratuita nem sexualizada, mas para as audiências da época, especialmente os fãs da Disney, pareceu um tapa na imagem de noiva da nação que eles haviam valorizado. Para a própria Hayley, no entanto, marcou o nascimento de um novo eu. Em suas memórias Forever Young, ela escreveu: "Pela primeira vez em minha vida excessivamente protegida, eu tirei todas as minhas roupas diante da câmera. Foi estranho, aterrorizante, quase cômico, mas foi a linha divisória entre a menina que outros haviam criado e a mulher que eu queria ser." O escândalo que abalou Hollywood. E foi durante as filmagens desse filme que ela conheceu o homem que mudaria sua vida, Roy Bolton. O diretor do filme, de 52 anos, já casado, com 6 filhos de 3 casamentos e uma série de relacionamentos complicados. Roy Bolton não era apenas 32 anos mais velho que Hayley Mills. Ele tinha 2 filhos mais velhos que ela. Por todos os padrões morais da época, o relacionamento era um escândalo retumbante. Mas Hayley Mills não se importou. "Não fui coagida, não fui uma vítima. Eu o amava", declarou mais tarde em uma entrevista. O romance começou na noite anterior à estreia de The Family Way. Depois de assistirem ao filme juntos, eles passearam por Trafalgar Square, depois por The Mall, a avenida que leva ao Palácio de Buckingham. Em uma faixa de pedestres, Roy se virou e a beijou. "Dormimos juntos naquela noite", lembrou Hayley. "Eu o amava. Não me importava quão mais velho ele fosse." A partir desse momento, Hayley viveu abertamente com um homem velho o suficiente para ser seu pai, desafiando a indignação pública e a condenação da mídia. Ela até o manteve em segredo de seus pais. Em 1967, quando eles voltaram da América e ela os recebeu no aeroporto de Heathrow, Hayley finalmente decidiu confessar. A reação de seus pais, segundo ela relatou em suas memórias, se desenrolou como uma cena em partes iguais trágica e obscuramente cômica. Seu pai, Sir John Mills, ficou tão chocado que desmaiou. Sua mãe, Mary Hayley Bell, perguntou friamente: "Então você dormiu com ele?" Hayley assentiu, recusando-se a mentir.
Depois de um longo silêncio, seu pai balbuciou. Sabe, quando você tiver 40, Roy terá 72. Ela respondeu com calma. Então eu o empurrarei pela praia em uma cadeira de rodas. Essa resposta se espalhou pela imprensa e se tornou um símbolo da calculada rebelião de uma mulher que havia passado sua juventude sob um controle implacável. Eles viveram juntos como marido e mulher por vários anos antes de se casarem oficialmente em 1971. Um ano depois, Hayley Mills deu à luz seu primeiro filho, Crispian Mills, que mais tarde se tornaria o vocalista da banda Kula Shaker. Durante esse tempo, ela continuou atuando em filmes dirigidos por Roy, como Mr. Forbush and the Penguins e The Kingfisher Caper, mas nenhum deles teve um impacto significativo. O que havia começado como um amor libertador logo se tornou uma prisão sombria. Roy se tornou ciumento, controlador e dominante. Sua vida doméstica estava obscurecida por uma lacuna geracional intransponível. Ela admitiu mais tarde. Renunciei à minha imagem, à minha carreira e até ao meu relacionamento com meus pais para amá-lo. Mas amar um homem que já havia vivido 3 vidas antes de você não é fácil. Em 1977, eles se divorciaram. Apesar de tudo, Hayley Mills nunca expressou arrependimento. Aquela relação com Roy Bolton, escandalosa e midiática, ela descreveu como um passo necessário. Um salto no vazio para quebrar a couraça que a Disney havia construído ao seu redor, para viver como uma mulher com direito a amar, a fracassar e a pagar o preço de suas decisões. Eles podiam rir de mim, disse ela. Mas foi a primeira vez na minha vida que senti que era eu quem decidia. O escândalo com Bolton destruiu a imagem de garota de ouro que a Disney havia forjado com tanto esmero durante anos, mas paradoxalmente também permitiu a Hayley Mills libertar-se finalmente daquela gaiola de cristal, não como a resplandecente Poliana diante da câmera, mas como uma mulher que aprendia a andar com seus próprios pés sobre o terreno irregular do escrutínio público, da dor e do anseio por independência. E isso, à sua maneira, foi uma vitória. Amores tranquilos e a solidão do desencanto. Após seu divórcio de Roy Bolton em 1977, Hayley Mills entrou em um capítulo turbulento, não tão escandaloso nem sensacionalista como seu infame primeiro amor, mas marcado pelo cansaço silencioso e pela desilusão de uma mulher que alguma vez acreditou que o amor poderia salvar tudo. Roy Bolton havia sido mais do que um marido. Foi seu mentor profissional, seu professor e um símbolo de sua fuga da gaiola da Disney. Mas quando esse casamento terminou, o que restou foi um vazio abismal, tanto profissional quanto emocional. No início dos seus 30 e poucos anos, Hayley Mills era uma mãe solteira e uma atriz que tentava manter uma carreira que já perdia altitude. E nessa solidão, ela recorreu mais uma vez a um colega ator. Pouco depois de se separar de Roy, Hayley apareceu em Endless Night, 1972, um obscuro thriller psicológico adaptado de um romance de Agatha Christie. Lá ela conheceu seu co-protagonista, Hywel Bennett, um atraente e introspectivo ator britânico. Rapidamente se apaixonaram, desta vez com alguém de sua mesma idade, na mesma indústria, da mesma geração. Mas o relacionamento, embora menos escrutinado, não durou. Ambos buscavam direção em suas carreiras, ambos arrastavam velhas feridas, e nenhum era estável o suficiente para construir um lar duradouro. Eles se separaram em silêncio, sem escândalos, sem dramas públicos, apenas 2 pessoas que haviam se cruzado em uma estranha curva da vida e depois seguiram caminhos diferentes. Após Hywel Bennett, Hayley Mills encontrou certa estabilidade com Leigh Lawson, um ator britânico menos conhecido, com uma natureza amável e reflexiva. Embora nunca tenham se casado, viveram juntos como um casal por muitos anos. Em 1976, Hayley deu à luz seu segundo filho, Jason Lawson.
Durante esse tempo, ela se afastou dos holofotes, focando na maternidade, aparecendo ocasionalmente na televisão, em pequenos papéis ou peças curtas. Leigh, segundo Mills, foi um bom pai, um companheiro paciente e alguém que nunca a pressionou para voltar à sua época dourada. No entanto, seus diferentes pontos de vista sobre a vida surgiram gradualmente. No início dos anos 80, eles se separaram amigavelmente. Sem batalhas pela custódia, sem processos. Mas marcou a segunda vez que Hayley se tornou mãe solteira, uma posição difícil para alguém que uma vez simbolizou a infância coletiva do mundo. A dor mais profunda não residia nas rupturas em si, mas na persistente sensação de que ela sempre era quem ficava para enfrentar as consequências de amar com demasiada sinceridade. Nunca fui boa em diferenciar entre a paixão e uma base real, compartilhou em uma rara entrevista. Quando amo, amo sem cálculo e às vezes levo anos para me recuperar. Um amor silencioso na maturidade. Para a década de 1990, a vida privada de Hayley Mills havia se tornado mais tranquila. Então, em 1997, uma nova porta se abriu de uma maneira completamente diferente. Ela conheceu Firdaus Bamji, um ator e escritor indiano-americano, 20 anos mais jovem que ela. Se Roy Bolton havia provocado uma tempestade midiática com sua diferença de idade, Firdaus foi quem a fez compreender que a idade é apenas um número. Mas desta vez, não foram necessárias grandes declarações. Nem casamento, nem capas de revistas, nem escândalos. Apenas uma relação tranquila e duradoura que se estendeu por mais de 2 décadas com um homem que não tentou controlá-la, nem precisou que ela interpretasse um papel. Eles viveram juntos, passeando, lendo livros, aparecendo ocasionalmente em pequenos eventos artísticos. Bamji não era famoso, mas compartilhava seu espírito criativo e, nas palavras de Hayley, sempre ouvia sem impor. Eu amei homens mais velhos. Amei homens da minha idade, mas somente ao amar alguém mais jovem, finalmente aprendi a não esconder nada, disse ela com uma risada suave, quando perguntada sobre a diferença de idade. Se Roy Bolton foi o amor da rebelião, Hywel Bennett, o amor do parentesco artístico, e Leigh Lawson, o amor da doçura. Então Firdaus Bamji foi o amor da paz. Depois de todas as quedas, as perdas e as lutas, Hayley Mills já não precisava provar quem era, já não tinha que interpretar nenhum papel e já não precisava reivindicar seu direito de escolher, porque desta vez ela já o tinha. E esse é o presente mais precioso para uma mulher que passou toda a sua juventude interpretando papéis escritos por outros. Em um mundo onde cada decisão havia sido tomada alguma vez em seu nome, Hayley Mills reescreveu sua própria história através do amor, tanto em seus acertos quanto em seus erros. E essa é a vitória mais bonita que qualquer mulher, uma vez rotulada como propriedade pública, poderia conquistar. O amor, fosse apaixonado ou sereno, nunca foi uma cura completa para Hayley Mills. Após relacionamentos profundos, mas fraturados, ela pensou que havia aprendido a ouvir a si mesma. Mas havia uma parte dela, negligenciada por anos, que abrigava uma dor e um trauma físico que poucos conheciam. Quando ninguém mais controlava sua carreira, quando o amor já não impunha sua vontade, Hayley percebeu que era ela mesma quem estava se vigiando mais duramente do que qualquer um. E tudo começou durante o que pareciam seus anos mais gloriosos, quando era a menina de ouro da Disney, sempre radiante na tela, constantemente elogiada por ser bonita, charmosa e leve como uma pluma. Ela sabia que as pessoas a amavam por sua aparência e temia que, se a perdesse, se perderia por completo. Foi então que começou sua silenciosa batalha contra um transtorno alimentar. Ninguém a forçou, ninguém notou, mas a mesma imagem que o público adorava se tornou uma corrente invisível, aprisionando-a em uma prisão física sem saída. A adolescência sob pressão. A adolescência de Hayley Mills foi diferente da de qualquer outra.
Enquanto outras garotas mal começavam a se explorar, ela era o rosto de um império cinematográfico. Quando suas colegas podiam se rebelar, ela tinha que manter seu vestido perfeitamente passado, seu cabelo arrumado, sua figura esbelta. Qualquer sinal de mudança, uma imperfeição, um leve ganho de peso, uma foto desfavorável, podia ser interpretado como se ela tivesse passado do seu auge. Eles me amavam porque eu era pura, porque eu era delicada, e eu temia que se eu não parecesse mais leve, não seria escalada, escreveu em Forever Young. O gatilho veio durante uma conversa casual. Um dia, Hailey conversou com um conhecido jockey que confessou que, depois das refeições, ele comia grama para vomitar e se manter leve para as corridas. Essa estranha revelação a perseguiu, uma menina que já vivia sob a pressão de manter sua imagem corporal. A partir desse momento, Hailey caiu no ciclo da bulimia, compulsões seguidas de purga como forma de autopunição. A princípio, isso lhe trouxe alívio, como uma forma de apagar a culpa de comer. Mas logo vieram as consequências. Períodos menstruais irregulares, acne severa, pele acinzentada, cabelo quebradiço, desequilíbrios hormonais, instabilidade emocional. Ninguém sabia. Ninguém entendia. E ela não percebia que estava doente. Eu pensei que tinha inventado. Eu não sabia que tinha um nome. Eu não achava que era algo que pudesse te matar. Por anos, Hailey escondeu todos os sinais. Seus pais não sabiam. Seus parceiros não suspeitaram de nada. A imprensa continuava elogiando-a por sua beleza natural. Mas a portas fechadas, cada saída do banheiro a deixava mais exausta do que antes. Só mais tarde, quando a bulimia foi medicamente reconhecida e discussões públicas sobre transtornos alimentares começaram, Hailey percebeu que não estava sozinha. Ela havia vivido uma forma de depressão silenciosa e crônica durante toda a sua juventude. Em Forever Young, ela dedica vários capítulos ao que chama de a armadilha da perfeição. Um mundo onde uma criança é idolatrada, mas não tem permissão para mudar, não tem permissão para cometer erros e não tem espaço para respirar. Para Mills, a ferida mais profunda não foi um romance escandaloso ou uma fortuna perdida. Foi a negação constante de seu direito de ser simplesmente humana. Cada sorriso no tapete vermelho era calculado. Cada pesagem era uma batalha. Eu estava exausta de ter que ser sempre amada. Uma voz corajosa. Mais tarde, após se recuperar, Mills decidiu não ficar em silêncio. Ela começou a falar sobre saúde mental, as pressões sobre a imagem corporal na indústria do entretenimento e a importância de quebrar o silêncio. Ela compartilhou sua história publicamente, apareceu em campanhas de conscientização sobre transtornos alimentares e sempre enfatizou que o que Hollywood elogiava em uma menina de 14 anos poderia te destruir aos 24 se não fosse tratado. Hoje, à medida que mais artistas jovens femininas falam abertamente sobre o abuso midiático relacionado à sua aparência, as pessoas começam a compreender que Hailey Mills já estava travando essa guerra na década de 1960, antes que alguém tivesse a linguagem para nomeá-la. E talvez o que a torna mais admirável não seja o Oscar juvenil ou seu título de princesa da Disney, mas o fato de que ela sobreviveu e que encontrou a coragem para falar, para que outros não tivessem que permanecer em silêncio como ela fez uma vez. O triunfo silencioso de Hailey Mills. Com quase 80 anos, Hailey Mills já não é a menina que uma vez paralisava a América a cada domingo à noite em frente à televisão. Mas quem pensa que ela desapareceu na escuridão está enganado, porque a mulher que passou quase toda a sua juventude sob os holofotes agora vive mais radiante do que nunca, sem câmeras, sem aplausos e sem a necessidade de uma audiência. Hailey Mills nunca anunciou oficialmente sua aposentadoria. Ela ainda aparece na tela. Não frequentemente, nunca de forma estridente, mas o suficiente para demonstrar que a arte
continua sendo o lugar ao qual ela recorre quando seu coração ainda tem algo a dizer. Em 2019, ela assumiu um papel em Pitching In, uma série dramática familiar na Acorn TV. Ela interpretou uma matriarca calorosa mas firme, muito longe de seus primeiros papéis da Disney. Não foi um retorno espetacular que rendeu manchetes, mas para ela foi suficiente. Mesmo em 2023 e 2024, aos 77 e 78 anos, Hayley Mills continuou atuando. Hayley Mills não só voltou à tela em aclamadas séries como Unforgotten da ITV, e se juntou ao elenco de A Roda do Tempo na Amazon Prime. Sua presença, sutil mas poderosa, demonstrou que, quando a pressão de manter uma imagem desaparece, pode-se abraçar a arte com uma liberdade que a juventude nunca permitiu. Em 2021, Hayley publicou suas memórias, Forever Young, não para se apegar aos holofotes, mas para narrar sua jornada de libertação de um papel que durou meio século. No livro, ela aborda sem rodeios temas que por muito tempo foram tabu. Seu romance com um homem casado, sua batalha contra a bulimia, as feridas infligidas por seus pais, o controle asfixiante da Disney e a esmagadora perda da fortuna de sua infância devido a um imposto de 91%. O livro não é uma desculpa. Não há amargura. É um relato franco, gentil, honesto, às vezes humorístico, às vezes doloroso, muito parecido com a própria Hayley. Uma vez fui Pollyanna, a garota que sempre via o lado positivo. Mas também sou Hayley, a mulher que aprendeu que às vezes é preciso largar a falsa positividade para viver honestamente com sua tristeza. O maior tesouro de uma avó. Embora continue atuando, escrevendo e, ocasionalmente, aparecendo em eventos que homenageiam artistas veteranos, a verdadeira vida de Hayley Mills agora se passa longe dos sets de filmagem. Nas tardes tranquilas que compartilha com seus 5 netos, ela dedica grande parte do tempo à família, cuida de seu jardim, cozinha refeições vegetarianas e pratica meditação, um hábito que desenvolveu nos anos 80, quando explorou pela primeira vez a espiritualidade oriental. Em uma entrevista recente, quando perguntada o que lhe proporciona a maior felicidade, ela simplesmente sorriu e disse: "É quando meu neto me abraça e me diz, 'Vovó, meu biscoito caiu.'" De ser uma estrela da Disney, um dos maiores nomes do cinema britânico, de um amor escandaloso com Roy Bolton, de um Oscar, um BAFTA e até um prêmio lenda da Disney. O que Hayley Mills mais valoriza agora é a simplicidade. Ser uma avó experiente que cozinha bem, conta ótimas histórias para dormir e sabe quem é sem precisar da aprovação de ninguém. A batalha contra a doença. Em 2008, ela enfrentou outro desafio, o câncer de mama. Ao ser diagnosticada, admitiu que temia mais a quimioterapia do que a própria doença. Após 3 tratamentos, decidiu interromper o regime e recorreu a terapias alternativas. Uma decisão recebida com ceticismo, mas que finalmente a levou a uma recuperação total. Em uma entrevista de 2012 à Good Housekeeping, ela compartilhou: "Não digo que meu caminho seja o certo para todos, mas eu ouvi meu corpo, e pela primeira vez na vida acreditei que tinha o direito de fazê-lo." Ela não tem mais medo de ser mal interpretada, não tenta mais agradar a ninguém. A Hayley Mills, de hoje, não carrega nenhuma das pesadas cargas que suportou durante sua juventude. Ela não precisa mais da fama para existir, nem de elogios para provar seu valor. Uma vez ela perdeu tudo: fama, fortuna, imagem, amor. Mas, estranhamente, com cada perda, ela ganhou mais de si mesma. E, no final, esse talvez seja o papel mais completo que a vida lhe deu para interpretar. Hayley Mills uma vez encarnou tudo o que Hollywood adorava: inocência, charme, cortesia, graça e pureza suficiente para acreditar. Mas o que a sustentou até hoje, aos quase 80 anos, com o profundo respeito de gerações de audiências, não tem nada a ver com essas qualidades.
Hayley Mills não viveu para cumprir expectativas. Ela viveu para se libertar delas. Ela foi Poliana, uma personagem que simbolizava a fé cega na bondade. Mas é a verdadeira Hayley Mills quem é muito mais inesquecível. Uma criança controlada antes mesmo de saber o que queria, que ousou amar um homem velho o suficiente para ser seu pai, ousou suportar o escândalo, ousou sobreviver à bulimia, ousou processar o governo depois de perder tudo e, em última instância, ousou largar tudo para manter sua dignidade e sua voz. Nem todas as estrelas infantis sobrevivem ao crescimento. Nem todos que desejam elogios podem sobreviver uma vez que as luzes se apagam. Mas Hayley Mills conseguiu. Não pela magia da Disney, mas pela silenciosa resiliência de uma mulher que se recusou a ser rotulada. Hoje, quando o público revisita esses velhos filmes, talvez ainda sorria com a menina travessa de Operação Cupido, derrame lágrimas diante dos olhos esperançosos de Poliana, ou se emocione com a inocência de Corações na Penumbra. Mas por trás desses papéis se esconde uma jornada de perda e de força que só aqueles dispostos a olhar além da tela compreenderão verdadeiramente. Hayley Mills nunca precisou ser uma lenda. Ela só precisava ser real, com suas cicatrizes, seu sorriso e as histórias que ninguém escreveu para ela. E talvez por isso ela tenha sobrevivido a cada foco fugaz. Afinal, o que mais te resta? Um de seus papéis, uma lição aprendida ou a pura coragem de enfrentar a dor de frente? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você acha que a história de Hayley Mills merece ser contada, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho para não perder mais histórias poderosas das lendas que você ama. Obrigado por ficar conosco até o final desta jornada. E lembre-se, você não precisa ser perfeito, apenas precisa ser honesto, assim como Hayley, assim como Hayley, assim como Hayley, assim como Hayley, assim como Hayley.